Se não me engano, eu li em algum lugar, eu fui numa aula, não sei. Mas, assim, uma coisa meio mais grosso, assim, né? Como você grossamente entende que uma lei é válida ou não é válida, né? Mais por cima, assim. É se você vê que ela permanece desde o início da Bíblia até o final dela, né? Você vai ver que tem princípios, tem valores, enfim, que desde o início ele vai de Gênesis a Apocalipse, né? E aí tem outras coisas que você percebe que, opa, mas aqui diz isso, aqui diz parece ao contrário, né? Por exemplo, que a mulher não pode falar. Mas aí você vai ver mulheres falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e isso aí só uma partezinha que fala para ela não falar. Então, você percebe, tá, mas aqui ela pode falar, mas aqui ela não pode falar. Contextual, né? Exatamente. Daí você percebe que, como tem algumas partes que são diferentes, você percebe que ali tem um contexto envolvido, né? Por exemplo, a questão de mulher não falar está totalmente ligado a um contexto de culto em Corinto. Né? Porque as mulheres cristãs usavam mímica o tempo todo. Como assim? Não pode falar. O que significa isso? Então, de fato, você absolutiza indevidamente certos textos que têm um entendimento cultural ou particular, ou tem uma razão. A gente é assim. Se você vai num funeral, você não pode falar. Se você entrar e interromper as pessoas lá, é uma loucura. Então, quando é que você pode ou não pode, porque esse ou aquele pode ou não pode, tem razões para isso e tem que ser entendido. Né? A gente queria ter tempo para pegar todas as leis e falar, mas aí, né? vamos falar uma coisa muito importante, séria aqui. Essa questão das leis, ela é muito importante e fundamental como delimitação da nossa conduta diante de Deus, do próximo e da gente mesmo. Mas Jesus falou um negócio muito interessante. Primeiro ele disse que nunca devemos pensar que a lei tem um monte de bobagem, que não tem valor nenhum. Ele diz que não cairá da lei nada, nenhum diferençazinha de uma letra, nenhum um pontinho, ela toda tem valor para o nosso entendimento e estudo. Mas ele disse uma coisa muito clara, que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir. O que é esse negócio de cumprir? Né? O grego plerosai, que aparece lá. A ideia é que Jesus veio mostrar realmente qual é a finalidade desse princípio. A intenção das leis. Qual é a intenção, qual é o objetivo. Né? Por quê? Porque Paulo vai dizer isso, que a lei acaba não valendo muita coisa, porque se a gente tem a intenção complicada, a gente vai fazer igual um advogado desonesto, vai tentar usar a lei da maneira para quebrar o princípio legalmente constituído. Que os fariseus faziam, né? E se tu não tem o princípio da lei, a lei de nada vale. E aí tem um lance interessante que aparece em Mateus 22, que Jesus diz o seguinte, né? Os judeus contaram 613 mandamentos na lei, na Torá. E o grande resumo, o quadro que marca tudo isso são os 10 mandamentos. O que Jesus disse? Jesus que vai deixar claro que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os mandamentos nos quais todos os outros estão pendurados. Eles gravitam em torno disso. Então, a relação com a lei se dá adequadamente com uma mudança de coração. 1 Coríntios 16 diz que quem ama tem cumprido a lei. Então, como é que funciona esse lance? É muito louco. Quando alguém é abraçado por Deus, quando alguém é tocado por esse amor incondicional que perdoa, você deixa de fazer bico para Deus e tira essa cara de quem está chupando limão o tempo todo e de entrar nessa rota de colisão que é bobagem, porque fugir de Deus é um meio diferente de acabar caindo nas mãos dele. Não tem como. Você não é o dono do universo. Ficar aí na real. Então, quando isso atinge a gente, e isso muda a gente por dentro, o amor de Deus cura a nossa ferida, muda a nossa intenção. Aí é o lance do amor, né? Quando você ama uma pessoa, o que acontece? Você trata diferente. O cara foi encontrar com a namorada porque a lei mandou. Disse, encontrarás a tua namorada 2 vezes por semana e com ela ficarás e ela namorarás. Não, a pessoa faz isso no desejo intenso de agradar. Deus não nos deu um monte de quadrados para pisar. O foco maior da espiritualidade é agradar quem nos amou. Então a relação, aí nesse sentido, vamos dizer, num certo sentido, o mandamento
perde esse lance que a galera tem, a maior neurose, né? Porque ele passa a ser uma gratidão, um negócio legal, E não gostoso. tem coisa melhor, né? Quando você sente isso, assim, Lógico. sabe? Quando você, sabe? Você sente isso, não tem coisa melhor da vida, né? É como Libertador. preparar um presente de aniversário para quem você ama demais. É como preparar uma festa para a pessoa mais querida da sua vida. Falando, não, olha, o brigadeiro Pensa tá nos pouco, põe detalhes. mais. Não, essa coxinha aí, mais catupiry. Meu, não pode. Também quero quibe. Nossa, me dando fome agora. A gente vai, né? É muito doido o negócio. Então, Vamos, assim... temos que ter um patrocinador aí pra deixar o lanchinho aqui, boa, né? boa, boa. É, o negócio- iFood, patrocina nós aí. Deixa isso. Olha, esse negócio, a Bíblia fala que tem que dar comida para os necessitados e até agora aqui nada, entendeu? Não, mas acho que isso aí é contexto. É verdade, é Isso só é o contexto. Vamos terminar aqui, nós vamos ver o contexto de perto. Né? Legal, gente.